É hora de fazer o seu futuro acontecer. O Vestibular 2026 da Faculdade Fibra está com as matrículas abertas. Escolha o curso que é a sua cara: enfermagem, estética e cosmético, nutrição, biomedicina, farmácia ou direito. Aqui, você aprende com quem entende e se prepara para conquistar o mercado. Acesse fibra.edu.br e garanta sua vaga no vestibular. Fibra 2026. Não deixe o seu sonho para depois. Faculdade Fibra. Aqui seu sonho continua. Pessoal, programa Rei da Web, a sua revista eletrônica. Fiquem ligados, aqui na Ana TV Play. Aqui na Ana TV Play, a gente se encontra. Fui! Rei da Web, ao vivo, toda terça, 19 horas. Reprises, sábados e domingos, 12 horas e 19 horas. Rei da Web, sua revista eletrônica. Bateria, bases de carga de som, novos e seminovos, caixas de som, gerbia, entre outras manutenção em geral. Troca de tela, bateria, bases de carga, som, firmware e também trabalhamos com som automotivo. Loja Mastercell, celular e sons, acessórios, câmera, agrônomo de Anápolis, box 31 e 32. Você quer curtir o melhor happy hour da cidade de Anápolis? Então, o que você está esperando? Venha para o Nevada Beer. Aqui no Nevada Beer, você vai saborear o melhor torresmo da cidade de Anápolis e também saborear aquele chopp geladinhos. E isso você só encontra aqui no Nevada Beer. Venha para o Nevada Beer. Este programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, uma boa noite para todos vocês e sejam bem-vindos ao Audiovisual Arte. Agora, segunda-feira, né, normalmente, em algum momento ou outro, né, a depender aqui das nossas agendas, nós damos uma adaptada. A gente volta ali para quarta-feira de vez em quando, enfim, isso tudo para levar para vocês o melhor que nós temos aí do Audiovisual Arte. Se passa em sua tela, então passa aqui com a gente no Audiovisual Arte. Toda essa magia é possível por conta de um suporte de um time aí com o Canal 1 Digital, a Ana TV Play, que é a nossa emissora, a Faculdade Fibra, que nos recebe aqui no estúdio, e também com o apoio da Território Cultural, Produtora Arte e Vídeo, Cineclube Imigração e Cine Prime Ana Shopping, que hoje nós vamos ter aí um especial do Oscar 2026. Enfim, independente aí de quem gostou ou não gostou aí dos resultados, nós vamos aqui comentar um pouco. E são filmes que já demos aqui nas dicas de cinema, então nada muito desconhecido para todos vocês aí que acompanham o Audiovisual Arte. E nesse mês de maio, nós estamos aí celebrando esse mês, né, ou memorando esse mês em relação às mulheres. E nós estamos trazendo aqui profissionais, protagonistas, artistas, mulheres, né, que marcam aí o setor audiovisual e a cultura aqui da nossa cidade. Nós estamos agora, nesse momento, com a nossa convidada, Lorena. Boa noite, Lorena. Boa noite, Luiz. Prazer estar aqui com você. Muito grato pelo convite. A gente fica muito feliz de participar desse cenário napolino. Primeiro, feliz da cultura napolina ainda estar viva, do audiovisual, e mais feliz ainda de poder participar e contribuir de alguma forma. Com certeza. Lorena Roriz, a formação dela foi em jornalismo. Hoje, né, está no storytelling e na redação. E também
né, gestora, empresária, né, enfim. Então, aí, principalmente para essas duas últimas frentes, aí, atuando fortemente aí no audiovisual a partir de Anápolis, né, Lorena? Porque não fica só aqui. Isso mesmo. Hoje a gente tem o prazer com a Loga de alcançar outros locais, além de Anápolis. A gente atende o Brasil todo. E eu tenho a minha história aí com empresas, mas eu sempre digo que eu sou muito mais artista do que empresária. E acaba que a gente sempre foi para essa parte de empreendedorismo, mais voltada para a arte. E a redação, a arte de escrever, sempre me acompanhou antes mesmo da época da faculdade. Bacana. Nós acompanhamos uma perspectiva, principalmente da mulher ali na questão do teatro, da performance. Daqui uns 2 blocos vocês vão ver que também a Lorena é da performance, viu? Não é só do roteiro, não. Mas isso nós vamos deixar para frente um pouquinho. Enfim, então nós estamos tentando mostrar aí diferentes perspectivas aí da presença da mulher aí no cinema e também no audiovisual. E, Lorena, como é que foi essa guinada de chave do jornalismo, né, que é um campo, vamos dizer assim, bem, é o trabalho com factual, enfim, para passar para a publicidade, para a criação, para a redação? Eu costumo dizer assim que a vida ela leva a gente para onde a gente precisa ir, e na verdade eu entrei no jornalismo pensando em me tornar documentarista. Então sempre contar a história era a minha vontade ali, sempre tive essa vontade de trabalhar com audiovisual e eu já sabia que seria por aí. E aí ali com 18 anos na faculdade, muita vontade de trabalhar, surgiu uma possibilidade de trabalhar em agência, e aí eu me vi com um cargo de redatora, tendo que aprender como trabalhava com aquilo, e eu fui me apaixonando aos poucos pela arte ali de criar textos curtos, e de certa forma a publicidade ela também tem um caráter documentativo. Hoje a gente trabalha muito mostrando o que o cliente tem, que faz parte dele, que é a realidade. A gente busca muito trazer a verdade. Tem até uma pergunta que eu faço muito para os clientes, que é o que você faz que ninguém mais faz. E é a partir disso que a gente constrói tudo. Então, assim, a publicidade me dá um pouco mais de liberdade que o jornalismo daria, mas a gente também tem esse trabalho de documentar e trazer o melhor dos nossos clientes. E eu entendo que fui indo para uma agência, para outra, eu fui percebendo que o que eu fazia era um pouco diferente do que já se fazia na área. E eu entendo que o jornalismo também, toda a minha formação ali de escrita, me ajudou muito a me destacar no mundo da publicidade. Quando você formou em que ano, lá na UFG? Eu entrei em 2015 e me formei ali em 2019, 2020. Então, provavelmente, é a geração calor, são os calouros dos meus calouros. Eu formei em 2011, né, no jornalismo, e a partir dali nós vimos que, por muitas turmas, né, muitos seguiram e criaram ali suas trajetórias, né, e buscaram aí seus caminhos. E muito interessante você falar desse caráter também do factual e do verdadeiro, né, para a publicidade, porque muitas das vezes, no senso comum, as pessoas acham que é só, vamos dizer assim, mostrar algo muito mais do que aquilo é, né, assim, contar muito mais do que o que realmente aquilo é. Quando, na verdade, e principalmente hoje, até acompanhando as redes sociais de vocês, parece que a coisa não é bem assim. Talvez ali uma parte de identidade, né, de verdade, é que de fato vende e que cria confiança, né? Hoje a gente vive um cenário em que produção de conteúdo está muito acessível, todo mundo tem o celular ali na mão, e por mais que a produção não seja profissional, todo mundo já percebeu o que precisa fazer, e aí está todo mundo naquilo das trends. Vou fazer o que já está dando certo, não vou reinventar a roda. E eu tenho muita certeza de que a Loga hoje seria muito maior se a gente abrisse mão de alguns valores que a gente tem. A gente já deixou o contrato na mesa já para assinar, porque a gente percebeu que o cliente ele não ia se adequar ao que a gente está imaginando para o nosso futuro. O que seria isso de não se adequar? Se o cliente não tem um bom produto, ele não está apto para ser cliente da Loga, porque a gente entende que a gente precisa vender verdade. E a gente traz muito essa ideia de que tem muita gente ruim fazendo sucesso demais e a gente não quer contribuir ainda mais com isso. Então, a ideia é pegar pessoas boas que, às vezes, não sabem se comunicar da melhor forma e trazer um pouco ali de luz para aquelas pessoas e comunicar da melhor forma. A gente faz isso muito com a gente também. A gente produz muito conteúdo, a gente testa muita coisa. Então, a originalidade hoje ela vende muito mais que qualquer fórmula, qualquer coisa maçante, qualquer trend, coisas que todo mundo já está fazendo. E, de alguma forma, tudo extremamente efêmero, né? E que
por mais que muitas das vezes as pessoas, e até às vezes influenciadores estão começando, né? Às vezes eles calcam naquilo ali, entendendo ali que aquilo ali é a receita do bolo, mas aquilo não é nem o cabo da cereja. Assim, a gente tem muitas formas de alcançar o sucesso rápido, de ser visto rápido, mas e o sucesso que dura? Quantas pessoas não têm sucessos avassaladores do dia para a noite e também não somem do dia para a noite? A gente busca muito isso, a gente entende que o que funciona, a gente até tem uma imersão na Loga que vai se chamar da TV às mídias digitais. A gente vai mostrar que da TV, da época em que a publicidade se restringia só à TV, aos impressos, até hoje as competências de um bom profissional não mudaram. A gente tem que mostrar a verdade da melhor forma e dominar narrativas. E a gente entende que, fazendo isso bem feito, a gente vai ter um sucesso, que às vezes ele é construído aos poucos, mas ele vai durar, diferente do que a gente tem visto hoje das redes sociais, desses sucessos assim do dia para a noite e das quedas do dia para a noite também. E essa impressão assim de vamos dizer assim, de colar a trendzinha ou algo nesse sentido, ela de alguma forma ela contamina um pouco os clientes, assim, do cliente muitas das vezes procurar vocês e já achar que vai ser aquilo, né? Que vai ser aquilo de cara. Você acha que contamina ou não? Assim, de repente, o primeiro contato é diferente. Assim, isso está contaminando de alguma forma? Com certeza. Eu acho que os clientes eles estão buscando resultados muito rápidos e muito baratos às vezes. Eles colocam, por exemplo, procuram uma pessoa para produzir conteúdo para mim. Primeiro que eles já responsabilizam a produtora, a agência, pelo sucesso deles. Então, eles acham que todo o segredo para a empresa dar certo, para ela vender mais, está ali. E aí, de início, já não é. E, por outro lado, ele também quer muitas visualizações, quer muitos números, e muitas vezes uma coisa é muito distante da outra. Às vezes a gente consegue, beleza, vamos fazer trend, vamos fazer coisas apelativas, a gente vai alcançar números. Mas quantos daqueles números são realmente potenciais clientes? Quanto daquilo realmente vai retornar ao investimento do cliente? E aí é muito difícil equilibrar isso, do cliente querer números, também querer resultado de venda e querer tudo isso muito rápido. E a gente resolve isso, lógico que não dá para resolver 100%, primeiro filtrando, como eu te falei, e segundo, também tendo muita transparência com o cliente. Então é isso, a pessoa está procurando uma coisa, às vezes fala, olha, esse resultado que você está buscando, a gente não entrega e provavelmente ninguém vai te entregar. Se te prometerem, você pode esperar que vai dar errado. É porque falta uma palavrinha que a gente conhece demais, né? Aí o pessoal, inclusive da comunicação, ainda tem um outro significado para ela, chamada conversão, né? Não adianta, fazer uma série de acrobacias se aquilo não converte ou não se transforma em vendas, ou seja, assim, para quem não é da comunicação. Exatamente. Às vezes a gente até consegue esse resultado de conversão a título de rede social, por exemplo. Conseguir levar o possível cliente para a loja do cara. E aí chega lá, a equipe dele não está preparada, ele pecou em uma série de outras coisas. Então, hoje a gente é muito transparente até quanto a isso. A gente vê se o cliente está conseguindo entregar o que ele promete e se aquilo é verdade mesmo. Porque senão a gente vai estar só criando barulho, confusão para a vida dele e não vai trazer resultado nenhum. Então, a conversão ela depende muito da gente, depende muito do cliente e de tempo também. Eu estou aproveitando esse primeiro bloco para falar principalmente, né, eu acredito, dessa visão um pouco mais da empreendedora, né, porque nos próximos blocos nós vamos falar sobre storytelling, nós vamos falar também, em especial, o protagonismo feminino no mercado de audiovisual local, né, e para vocês que não lembram, e depois que terminar esse episódio, quiserem assistir aí o episódio com o Gabriel, né, que também é um fundador, junto com a Lorena, da Loga, né? O Gabriel trouxe aqui um pouco mais da perspectiva do fotógrafo, né, da direção de fotografia. E hoje, né, nós temos o prazer aqui de trazer a Lorena, que vai falar um pouco da alma das histórias, né, das narrativas, que com certeza é algo decisivo, né? Muitas vezes o que nós fazemos é copiar, é pegar vamos dizer, por fazer igual a alguma coisa que nós vimos no TikTok e no Instagram, né? Quando o processo, por exemplo, poderia ser outro a partir de um roteiro, né? Qual que é a importância de um roteiro, Lorena?
O roteiro hoje é a alma de tudo que a gente faz. Eu entendo que é muito raro ter profissionais como o Gabriel, por exemplo. O motivo dele ser meu sócio, além de todos os talentos que ele tem, é que ele é um cara que olha atrás da câmera, mas ele também enxerga propósito naquilo. Tem muito profissional vaidoso, quer que a cena fique bonita, quer que aquilo vá para o portfólio, mas ele não pensa na funcionalidade que aquele vai ter. No fim das contas, a mídia é um meio para um fim, e quem está atrás da câmera precisa saber disso, ou então a gente vai ser artista sempre, a gente nunca vai ser visto. Então, a gente precisa alcançar as pessoas. E hoje tem muitos profissionais que estão ali atrás da câmera, não tem muita noção do propósito daquilo, e o roteiro traz um pouco disso. Tem muito a figura do filmmaker, que está lá trabalhando sozinho, ele até tem noção da parte técnica da câmera, mas o roteiro é basicamente o que guia todas as produções que a gente vai fazer, é o que está por trás ali do objetivo que aquela mídia tem para entregar. Bacana. E já estamos abrindo aí o segundo bloco, né, que é justamente que a gente ia focar e concentrar na questão do storytelling. Vocês também podem participar, podem mandar as perguntas pelo chat, nós vamos colocar aqui e trazê-las para a Lorena e discutir aqui com vocês. Então, já podem ir para o chat, não guardam essa angústia no peito, levam lá para o chat, escrevam, mandam mensagens, fiquem à vontade, o Audiovisual Arte é de vocês. Nós vamos por um rápido bloco e logo nós voltamos. É hora de fazer o seu futuro acontecer. O Vestibular 2026 da Faculdade Fibra está com as matrículas abertas. Escolha o curso que é a sua cara: enfermagem, estética e cosmético, nutrição, biomedicina, farmácia ou direito. Aqui, você aprende com quem entende e se prepara para conquistar o mercado. Acesse fibra.edu.br e garanta sua vaga no vestibular. Fibra 2026. Não deixe o seu sonho para depois. Faculdade Fibra. Aqui seu sonho continua. Pessoal, programa Rei da Web, a sua revista eletrônica. Fiquem ligados, aqui na Ana TV Play. Aqui na Ana TV Play, a gente se encontra. Fui! Rei da Web, ao vivo, toda terça, 19 horas. Reprises, sábados e domingos, 12 horas e 19 horas. Rei da Web, sua revista eletrônica. Troca de tela, bateria, doses de carga, som, novos e seminovos, caixas de som, gerbia, entre outras manutenção em geral. Troca de tela, bateria, bases de carga, som, firmware e também trabalhamos com som automotivo. Loja Mastercell, celulares, sons, acessórios, câmera, cromo de Anápolis, box 31 e 32. Você quer curtir o melhor happy hour da cidade de Anápolis? Então, o que você está esperando? Venha para o Nevada Beer. Aqui no Nevada Beer, você vai saborear o melhor torresmo da cidade de Anápolis e também saborear aquele chopp geladinho. E isso você só encontra aqui no Nevada Beer. Venha para o Nevada Beer. Você ouve falar de storytelling, até tem uma ideia do que é, mas só agora você vai entender de verdade. Começando pelo básico, storytelling é a arte de usar as palavras para conduzir e até manipular as pessoas. Mas quando a gente fala contar histórias, automaticamente a gente é levado pro óbvio. Que seria, por exemplo, eu chegar para vocês e contar uma historinha em ordem cronológica. Eu nasci, cresci, estudei em tal lugar e agora eu trabalho com isso. Ou então a Chapeuzinho Vermelho foi passear na floresta e encontrou o lobo. Mas existem dezenas de outras possibilidades narrativas e até se vocês quiserem eu posso me aprofundar nisso em outros vídeos. Uma narrativa clássica é a da mesa de bar. Você senta, começa a falar sobre como foi o seu dia e quando você percebe, você está se perguntando como prédios tão altos não caem todos os dias. A história começa em um lugar e vai sendo costurada por vários outros, até ninguém saber mais qual foi a lógica que levou até aquele assunto. Um bom contador de histórias consegue fazer as pessoas rirem, chorarem, ou até fazer as pessoas entenderem que elas precisam. 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 Entenderem que elas precisam
É isso aí, Lorena já respondendo algumas perguntas, nós vamos fazer mais perguntas, é claro. Lorena, e basicamente, assim, qual o seu ponto de partida, vamos dizer, para dar início, né, para esse processo da narrativa, do storytelling? Para começar, acho que o vídeo explicou um pouquinho ali, mas as pessoas às vezes têm essa ideia de que storytelling é contar uma história. Então, storytelling você vai contar a minha história? Sim, mas não necessariamente. Storytelling é a arte de tornar uma história interessante, de dizer algo que seja interessante. E o que a gente faz é pegar toda a teoria em volta de storytelling, elementos que tem naquelas teorias, e aplicar para dentro de tudo que a gente for fazer. Então, eu falei ali da narrativa de mesa de bar. Às vezes eu tenho o objetivo de falar uma coisa que é super chata e que ninguém vai prestar atenção em mim. Então, eu pego um assunto do momento, falo algo que todo mundo vai prestar atenção, e eu vou conduzindo até chegar na parte chata, que no fim das contas era o meu objetivo. Isso é um recurso de storytelling que a gente usa para trazer uma mensagem. Então, tem várias formas de você dizer a mesma coisa. Storytelling nada mais é que usar técnicas para tornar tudo aquilo sempre interessante. A gente percebe que, às vezes, a gente tem amigos que contam histórias bem e outros que não. E, muitas das vezes, é talento, a pessoa consegue ser interessante, tornar qualquer coisa interessante, mas é muito técnica também. E até... E principalmente, assim, há uma pesquisa assim, em relação à reação do público, porque, assim, por exemplo, muitas vezes, principalmente no cinema, tem uma coisa assim, não, eu quero contar a história desse jeito, mas a gente não sabe como é pro outro lado. A gente entende no ponto de vista da criação, mas depois da recepção do público, talvez a gente não saiba como aquilo vai, principalmente quando é um cinema mais experimental, algo assim. Já no caso, eu acredito aí que da comunicação, da publicidade, já é um outro parâmetro, né? Assim, no sentido de que você precisa perceber aí a reação do público, né? De adesão ou não a essas histórias, né? Como é que você observa isso? Eu vou começar primeiro, a rede social é o mais óbvio, mas eu vou começar trazendo a parte da publicidade, que às vezes as pessoas até esquecem um pouco. O vídeo institucional, por exemplo, geralmente é um vídeo que vai mostrar ali a missão, visão, valores da empresa, estrutura, tudo que ela acredita, e vai ser muito usado em eventos. A gente se baseia muito na percepção do cliente, porque ele é apaixonado pelo produto dele, e quando ele vê o material, ele consegue entender se captou a essência ou não. E depois a gente vê nos próprios eventos o feedback que ele dá. Então, acontece de, passei meu vídeo institucional em um evento, o pessoal aplaudiu de pé. Esse é um retorno mais óbvio, ou como pode acontecer o contrário também. Todo mundo bocejou, estava ali com sono. E aí essa é a parte do audiovisual fora de rede social e de outras mídias, como TV, por exemplo. E aí na TV já é mais difícil de medir, porque a gente vai para a parte ali de venda, é um pouco mais abstrato, mas a rede social ela traz respostas muito claras para a gente. Primeiro que quando alguém não comenta, não curte, não compartilha um vídeo nosso, aquilo já é uma resposta. Se ninguém interagiu, é porque aquilo lá foi ruim. E ser ruim não significa que a mensagem que a gente entregou não era boa, porque a forma ela não foi correta. E a gente trabalha muito na Loga com testes. E a gente usa muito a nossa rede social para fazer esse tipo de teste. Então, basicamente fiz um vídeo aqui com o Luiz falando sobre storytelling, a gente está aqui, um fala, o outro responde, fizemos esse formato, deu certo. Beleza, será que se a gente fizer de outra forma vai dar certo também? Então, ao invés da gente fazer pergunta e resposta, vamos fazer em forma de post estático, como se fosse ali uma tirinha, alguma coisa nesse sentido. Beleza, funcionou também. Então, a gente entendeu que não foi o formato daquele conteúdo que deu certo, foi a narrativa que funcionou. E aí a gente vai repetindo. Basicamente é testar e o público responde a gente, mesmo que ele não responda. Então, às vezes, quem está começando, ninguém vai comentar, ninguém vai falar nada. E, às vezes, é disso que a gente precisa. Enquanto não tiver ninguém comentando, a gente precisa continuar fazendo e melhorando. Inclusive, eu vi um meme muito interessante, que é uma filmagem de um rapazinho, pelo que eu não... Assim, me surgiu agora, né? Não tem como colocar na tela nesse momento, de um menino dançando numa rave. Um menino dançando numa rave de adulto com óculos escuros, da década de 90 na Ucrânia. Quer dizer, hoje quase virou uma trend, o menino virou um GIF, sabe assim? Então, assim, coisas que você fez e que às vezes naquele momento era uma coisa banal, né? Vamos transportar lá, tipo assim, década de 90 na Ucrânia. A gente vê um negócio aquele cheio de gente, né, dançando, doida, lá e tal. O menino dançando é uma coisa comum, né? Agora, por exemplo, esse mesmo vídeo, né, utilizado hoje, ele tem uma outra repercussão.
Exatamente, tudo pode mudar o tempo inteiro. A gente tem mudanças de, às vezes, o mesmo vídeo gravado com câmera ou com celular, de uma forma performa bem, a outra não. Então, assim, quando a gente está a serviço da narrativa, a gente tem que até abrir mão. Primeiro, não ter vergonha. Acho que, assim, talvez vá mostrar alguns vídeos nossos aqui, mas a gente não tem vergonha de testar e de ver o que vai dar certo. E segundo, desprender um pouco desse orgulho, porque a gente que é artista, a gente tem disso. Não, esse enquadramento não ficou bom, esse texto não está 100% perfeito. Mas, às vezes, é o imperfeito que dá certo. E a gente tem que estar muito disposto a fazer o imperfeito. E quanto mais formação a gente tem, quanto mais conhecimento a gente tem, mais difícil é errar propositalmente. Geralmente, as coisas boas vêm de um erro ou do acaso. Que nem esse meme que você comentou. Ele não era feito para ser daquela forma. Então, a gente tem que ir... o Gabriel fala muito de comprar história. A gente tem que ir comprando história e vivendo coisas diferentes até a gente entender o que vai levar a gente até onde a gente quer chegar. E algo muito interessante, principalmente em relação à produção do audiovisual para as redes sociais, é lidar com o tédio de uma, vamos dizer assim, de olhares, né, que estão ali ao tempo todo vendo muita coisa em pouco tempo, né? Como é que você lida com isso ao também contar histórias, assim? Porque muita gente fala assim, não, mas você tem que pegar a pessoa nos primeiros 5 segundos, nos 30 segundos, nos 10 segundos. Né? Como é que isso entra também nessa questão do storytelling? Realmente, hoje a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais desatentas em tudo. Então, para você trazer atenção para a pessoa assistir um vídeo que seja de 30 segundos até o final, já é uma loucura, é muito difícil. Até no cinema, a gente já vê que as pessoas estão mudando a forma de contar a história, porque as pessoas não estão conseguindo ficar olhando para a tela do cinema. Então, o comportamento das pessoas está mudando. Está mudando muito, mas, ao mesmo tempo, tem coisas que não se alteram. Não sei se você lembra da professora lá da escola que fazia musiquinha, que fazia alguma coisa engraçada, contava uma piadinha para todo mundo prestar atenção. Era o recurso que ela usava para fazer os alunos aprenderem. Então, não tem essa regra de nos 5 primeiros segundos, nos 10 primeiros segundos, mas é no início, porque a chance que você tem de pegar a pessoa naquele vídeo é no início, mas a gente tem que ir trazendo recursos. É como se a gente estivesse numa sala com um monte de aluno de ensino médio, desatento, prestando atenção em um monte de outras coisas, e a gente precisa chamar a atenção deles. E aí tem várias formas. A gente consegue fazer gatilhos visuais, gatilhos de texto, e aí, depois que a gente puxa a pessoa para o vídeo, aí a gente consegue entregar a mensagem. Mas, realmente, essa questão da atenção tem mudado muito, não só no nosso trabalho, mas o mundo como um todo, né? Com certeza. E até chegar a algumas formas saturadas, e ontem, assim, para quem assistiu a cerimônia do Oscar, chegou um determinado momento que o apresentador queria falar para um público que eles entendiam que o cinema não estava conversando mais com eles, que são os adolescentes. E aí ele dividiu a tela com um joguinho, né, falando esse mesmo texto com um joguinho. E em muitos rios a gente vê isso, né, tipo assim, rolando o que a gente chama de ASMR, né, alguma coisinha acontecendo, apontando um lápis, cortando uma fruta, alguma coisa, para que preste atenção, né, para aquilo que divide a tela, né, que é a mensagem. Então, um pouco dessa saturação também é um pouco da falta de contar histórias. Como é que você vê essa saturação desse tipo de formato? Eu acho que é a saturação ali do formato. Tem gente que usa de forma muito leviana, mas hoje os formatos que a gente usa, eles têm que se ajustar a plataforma ali que a gente está, e nas redes sociais hoje, não necessariamente, nem você comentou, do ASMR. Estou falando uma coisa aqui e tem outra coisa acontecendo aqui em cima. Às vezes as pessoas usam só como gatilho de atenção, mas hoje a gente tem feito muito, eu especificamente, estou fazendo muitos vídeos falando sobre campanhas publicitárias. E enquanto eu falo, a campanha está rolando em cima. É uma forma de captar atenção, mas também o que está passando lá está a serviço do que eu estou dizendo, porque a pessoa ela tem uma visão completa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Até que ponto eu estou usando o formato que funciona porque ele é necessário, ou eu estou usando aquilo só para chamar atenção e só para me adequar e só para trazer visualização. Então, dá para usar o que o pessoal tem usado para captar atenção, mas tem que estar a serviço da história. E nem sempre precisa ter aquilo tudo, porque tem algumas coisas que elas precisam ser ditas. Simplesmente é um vídeo, uma pessoa falando de frente para a câmera, e é isso. Ou seja, se uma estratégia dessa for... Se isso for estratégico, usaremos também. Exatamente. E assim, em um campo de métricas, vamos dizer assim, de algoritmos,
há ainda espaço para arte? Assim, onde entra o artístico? Assim, tem alguma coisa que você traz, que você carrega ali do cine, que você traz de algum filme que você viu? Ainda há espaço, eu digo assim, como profissional, ainda há espaço de você pegar isso que você tem, né, que você puxa lá de outros lugares, da arte, assim, do cinema, da literatura, para levar para lá? Ou, às vezes, a coisa é meio sufocante, assim? Tudo em rede social hoje precisa, para girar bem, precisa ser muito superficial. Então, tem espaço, mas eu entendo que a gente também precisa saber jogar o jogo. É aquilo que você falou. Se for necessário, a gente vai usar o que for necessário para a gente conseguir entregar a nossa mensagem. E aí a gente pensa na Loga como um todo. A gente tem hoje Loga rede social, Loga que atende clientes, mas a gente também tem propósitos maiores. Então é meio que aquilo da mãe que não quer que o filho seja artista e fala, não, meu filho, vai fazer alguma coisa que dá dinheiro. Então a gente tem que pensar em algo que traga o dinheiro para a gente fazer exatamente o que a gente quer fazer. Então a nossa estratégia hoje é essa. A Loga como empresa é um meio para um fim. A gente está com um documentário em produção, a gente tem outras coisas nossas mais rebuscadas, com a fotografia melhor, que a gente pensa em fazer, mas a gente precisa fazer isso de uma forma despretensiosa. Porque, infelizmente, para a arte em rede social dar dinheiro, a gente precisa chegar muito longe, a gente precisa ter muito nome, precisa ter muita visibilidade. Então, a gente consegue, às vezes, entregar mensagens um pouco mais profundas que a gente vê na rede social, mas a gente também precisa entender que o jogo precisa ser jogado e a gente tem que ter muita noção de onde a gente quer chegar e o que a gente quer fazer. E o nosso propósito é esse, né? De documentário, de curtas, e tentar indo cada vez mais trazendo a nossa verdade dentro de uma plataforma que, infelizmente, ela não é nossa e o mundo está nesse momento aí de desatenção e de pulando o vídeo o tempo inteiro. E assim, qual é o plus, assim, principalmente para o pessoal que não é da comunicação, para entender melhor assim, o que o storytelling dá para simplesmente um videomaker, assim, sem, claro, sem discriminar, né? Porque tem também pessoas, inclusive, que eu acho fantástica, a pessoa já está filmando e fazendo o roteiro e pensando lá na edição e tudo ao mesmo tempo e tal. O que é esse processo, assim, de parar e pensar o storytelling, né, para antes disso, ela dá de diferença, tipo assim, no resultado final? Eu vim apesar de ser muito nova, eu vim desse momento que ainda em agência nem existia filmmaker, era o cinegrafista e o editor, era tudo muito separado, as funções ali, e aí o mundo foi mudando, todo mundo precisa ter um pouquinho de tudo e entender. Mas hoje, basicamente, a diferença que o storytelling traz para quem é só um filmmaker, por exemplo, a grosso modo, vamos supor que a gente vá fazer a publicidade ali de um açougue. O filmmaker ele vai conseguir fazer cenas bonitas da carne, ele vai conseguir, de alguma forma, mostrar que aquele produto é bonito, às vezes ele até vai gerar desejo pela imagem, mas ele não vai construir uma narrativa por trás de toda aquela história daquele açougue. Por exemplo, às vezes não é na carne que o protagonismo está, às vezes é no dono do açougue que vai aparecer e que é divertido, e que é carismático. Então, o storytelling é isso, é você olhar em volta e falar, não, esse aqui é o que eu tenho para trabalhar, essa é a história, mas qual que é o personagem principal? Será que é a carne ou é o açougueiro? Ou é essa outra pessoa que está aqui? Então, é basicamente isso, a gente vai montando a história, entendendo quais são os melhores elementos e vai encaixando de uma melhor forma, não simplesmente ligando a câmera e indo no mais bonito, que geralmente é o que as pessoas fazem. Nem sempre é falar sobre o produto, mas é trazer a ideia do que torna aquele produto bom. E, às vezes, não é o produto por si só. É toda a história por trás dele, é quem trabalha ali naquela empresa. Então, é basicamente isso. Bacana. Então, não se perca na picanha, gente. Bonito. Dado esse exemplo aqui, porque é a oportunidade de você perder o escondido, né? Pelo que eu compreendi aqui, né? Exatamente. Às vezes, o que vai fazer a pessoa ser vista e se diferenciar é o que ninguém está mostrando, porque geralmente é muito óbvio. Eu trabalho com publicidade e vou mostrar produto. Beleza, mas o que gera desejo? Por que a pessoa consome esse produto? Qual que é o contexto em que ele está inserido? Então, é trazer de uma forma muito sutil, fazer com que a compra daquele produto seja inevitável. Porque se eu vou mostrando que, nossa, estou vendo aquele produto num contexto que parece com o meu, aquilo talvez resolve uma dor que eu tenho, que eu nem estava pensando nela, isso aos poucos vai trazendo a ideia de que aquele produto é a solução para a vida da pessoa. E, às vezes, só ficar mostrando lá o produto, a embalagem, mostrar o que ele tem de melhor, não vai fazer diferença. Às vezes, a gente precisa ir atrás do contexto e entender de que forma a gente gera desejo. Bacana. Nós vamos continuar essa conversa. Vão lá para o chat, mandam as perguntas.
ou então as manifestações que nós vamos trazer aqui para a tela, nós vamos trazer aqui com a Lorena. E nós vamos dar um intervalo e para o próximo bloco nós vamos colocar mais um ingrediente aí nesse diálogo, que é a mulher, né, o protagonismo feminino. Então fique aqui com a gente, tem mais um bloco de entrevista, ainda tem mais um pouquinho de entrevista, e tem dica de cinema, e tem conversa sobre o Oscar, então não saiam daí. É hora de fazer o seu futuro acontecer. O Vestibular 2026 da Faculdade Fibra está com as matrículas abertas. Escolha o curso que é a sua cara: enfermagem, estética e cosmético, nutrição, biomedicina, farmácia ou direito. Aqui, você aprende com quem entende e se prepara para conquistar o mercado. Acesse fibra.edu.br e garanta sua vaga no vestibular. Fibra 2026. Não deixe o seu sonho para depois. Faculdade Fibra. Aqui seu sonho continua. Pessoal, programa Rei da Web, a sua revista eletrônica. Fiquem ligados, aqui na Ana TV Play. Aqui na Ana TV Play, a gente se encontra. Troca de tela, bateria, bases de carga, som, novos e seminovos, caixas de som, gerbia, entre outras manutenção em geral. Troca de tela, bateria, bases de carga, som, e também trabalhamos com som automotivo. Loja Mastercell, celular e sons, acessórios, Camel, Agrono de Anápolis, Box 31 e 32. Você quer curtir o melhor happy hour da cidade de Anápolis? Então, o que você está esperando? Venha para o Nevada Beer. Aqui no Nevada Beer, você vai saborear o melhor torresmo da cidade de Anápolis e também saborear aquele chopp geladinho. E isso você só encontra aqui no Nevada Beer. Venha para o Nevada Beer. Madame Loga tem uma solução para você, mas antes precisa confirmar algumas coisas. Você presta algum serviço ou tem uma empresa? Tem entre 25 e 35 anos. Quer muito ser relevante e tem pavor de pensar em ser só mais um no seu nicho. Até sabe que tem que aparecer nas redes sociais, mas tem medo, tem vergonha. Sua autocrítica tá te atrapalhando. E a solução para o seu problema não é bola de cristal, é a Loga, uma produtora de conteúdos que vai mudar a história da sua empresa. Comenta solução e eu vou falar com você. É isso aí, ela só não escreve a história, como também faz a performance, representa, né? E como é que essas brincadeiras, assim, como é que surgiu, pintou essa questão também de ir para frente das câmeras? Voltou? Aí. Para começar, muita coragem, assim, a gente é muito apegado em ser original e meio que se alguém está indo para um lado, a gente está indo para o outro. Então a gente sempre pensou, o que o pessoal está fazendo que ninguém mais está fazendo. E aí, se for parar para pensar em vontade, eu nunca tive vontade de aparecer, sempre fui de bastidores. Meu negócio é escrever, do Gabriel Idem, mas a gente entendeu que a gente tinha que aparecer de alguma forma. E aí, criar personagem, trazer, às vezes, diálogo ali em vídeo, é uma estratégia que sempre funcionou muito bem, porque o pessoal gosta muito. E aí, no início, quando a gente começou a aparecer, mais ainda, né? Porque a gente não tinha esse costume. E, às vezes, trazer um personagem. Quem imaginaria trazer uma vidente para falar de uma produtora de vídeo? E aí a gente foi trazendo essas coisas, esses personagens, essas narrativas novas, para de alguma forma ser diferente. Tem até uma expressão mock-up, né? É que você coloca duas questões, né, e cria uma história. Lobisomem na Idade Média, no caso aí, né, uma vidente falando de um estúdio, né? Acho que me lembrou um pouquinho esses tipos de literatura do meio do jogo, do absurdo, né?
Assim, quando você fala de literatura, narrativa, a narrativa traz uma série de possibilidades. Quando a gente lê muito, quando a gente assiste muito filme, a gente vai vendo que tem várias formas da gente contar uma história só. Às vezes a história é a mesma, mas tem personagens diferentes. E aí a gente vai fazendo essas ousadias, essas loucuras de tentar, às vezes, falar de uma coisa muito simples, de uma forma mais complexa, de uma forma que chame mais atenção, de uma forma divertida, como nesse caso. E aí o mundo das narrativas ele é vasto. São muitas possibilidades. Lorena, e assim, nesse bloco eu queria falar um pouco mais, né, sobre essa questão do feminino, né, principalmente, acho que a gente pode começar em relação a como se representa nas telas, né. Havia toda uma construção, mesmo assim, ainda com as redes sociais engatinhando, né, com a questão de haver representações da mulher muito mais do que simplesmente a sensualização dos corpos, ou determinados papéis, e principalmente em papéis subalternos, né, assim, de ser a secretária, de ser, vamos dizer assim, de estar um pouco abaixo da linha de comando. E, de repente, assim, vamos dizer principalmente aí com o audiovisual, nesse timing cada vez mais curto nas redes sociais, como que está esse jogo? Você acha que ainda que está voltando um pouco mais porque era do passado ou não? Assim, de alguma forma isso mudou, né? Ou enfim, como que você percebe essa questão da representação da mulher nesse momento de redes sociais e de vídeos frenéticos? Eu sempre gostei muito de ser improvável, né? Hoje, quando a gente assiste uma história, a história é boa, geralmente o personagem ele não tem chance nenhuma de vencer, e quando você percebe, ele fez o inimaginável. Então, para mim, desafios sempre foram muito bons, e ser uma mulher de 1,5 m me ajudou muito a ter vários desafios. Então, começa por aí. É claro que em todos os ambientes em que a gente está, a gente precisa se provar um pouco mais. Eu vejo que hoje nas redes sociais tem muita representatividade da mulher, mas acaba puxando muito ali para o lado de blogueira. A gente vê grandes empresários, grandes profissionais se posicionando, mas geralmente esses profissionais são homens. E o que eu vejo e o que eu tento fazer com o meu trabalho é, primeiro, estar à frente da minha empresa como uma mulher forte, trabalhadora que eu sou, com a competência que eu tenho, e também trazer um pouco de luz para as minhas clientes, para as pessoas que trabalham comigo, mas eu não vejo esse cenário mudando tanto, não. Mudou um pouco, mas eu acho que hoje uma mulher tem muito mais chance de se dar bem nas redes sociais e no audiovisual se ela se mostrar, né, a parte ali do corpo, se ela sensualizar, do que pegar um microfone e trazer um conteúdo ali. E assim, como você pensa criticamente assim nisso, assim, quer dizer, se alguma coisa não mudar, assim, para onde nós vamos, assim, você tem essa preocupação? Como é que isso gira na sua cabeça? Eu acho que a gente tem que cada vez mais ir fazendo o possível para a gente fazer a diferença. Parece tudo muito utópico. E eu venho de uma família de mulheres muito fortes. Eu falo que a minha mãe não me criou, ela me treinou. Minha mãe, eu chegava em casa com algum problema, com alguma coisa, ela me dava o mínimo de conforto possível e falava, vai resolver, vai fazer alguma coisa. Então eu entendo que realmente, às vezes de uma forma muito pequena, e não sei se tão relevante a nível do mundo, eu consigo fazer a diferença. Mas eu penso que vai ter que mudar, que as coisas vão ter que mudar, porque eu, enquanto mulher, vou continuar me posicionando e vou continuar fazendo o possível para chegar. Então, enquanto mulher, o que depender de mim, eu sei que vai ser mudado, que eu vou conseguir fazer, e todas as mulheres que estiverem comigo também, que puderem passar por mim, eu quero que elas façam isso de alguma forma. Então, para mim, não existe a possibilidade de não mudar. No que depender de mim, vai mudar sim. Com certeza. E até um cenário preocupante que nós vemos também, às vezes, do outro lado, tipo assim, os caras que querem dar conselho, Até então a gente achava que isso, de alguma forma, ia até um certo ponto, né? Ou ia ser ali como se fosse o primo mais velho, o irmão mais velho. Mas hoje a gente percebe que está indo um pouco mais além, né? Está indo numa vertente assim, de totalmente contra os espaços que as mulheres estão conquistando, né? Principalmente com essa pegada, que a gente já pode dizer aí, da chamada Red Pill, né?
há muita tendência, principalmente dos clientes homens, a ir por esse lado, ou você está vendo, ou ainda não está tão assim? O que você tem percebido na relação com os clientes homens? Assim? Até que, assim, é lógico que no primeiro contato, quando eu sento numa mesa ali, às vezes estou eu e o Gabriel, ou estou só eu, o cliente, ele olha, quando é homem, ele costuma olhar só para o Gabriel ou só para o homem que estiver ali comigo. Mas eu percebo que em 2 minutos de conversa, ele já percebe que é comigo que ele está falando, e eu tenho essa dificuldade no início de chamar a atenção. Mas eu acho que por estar no mercado há muito tempo, eu já consigo me posicionar, e eu também sei muito bem que tem certa distância que eu preciso manter, eu posso ser gentil, mas não tanto. Então, eu fui aprendendo, como todas as mulheres aprendem, a me defender disso. Mas ainda existe essa barreira, e nos primeiros 2 minutos ali, o cara olha para mim e fala, como assim, você? E aí eu gosto realmente, como eu falei, de ser improvável. Quando ele vai vendo o que está saindo da minha boca, quando ele vai vendo ali a apresentação de vendas, às vezes, ou os exemplos que eu estou dando, aí ele já vai pegando um pouco mais de confiança, e com o tempo o respeito vem. Lógico que já tive algumas situações, mas com clientes, hoje, eu, assim, depois dos 2 primeiros minutos, ele já fica tudo certo. E você acha, então, que nessa trajetória também, de alguma maneira, toda essa luta, eu acredito, contra o assédio, ela tem dado resultado real, assim, quando você vai para o campo de trabalho, com a relação com os clientes, e também deles também enxergarem, né, enfim, também dentro da definição, vamos dizer, como também papel de liderança, e não só ali como papel de um assistente ou algo nesse sentido. Você acha que tem dado resultado? Eu acho que, em parte, a gente vê o movimento acontece, né, para que tudo melhore, mas é que nem você falou, tem os red pills, hoje tem muita movimentação de, minha esposa é para ficar em casa, para cuidar dos meus filhos. Eu acho isso super válido, mas traz muito essa ideia para a gente, enquanto mulher. Eu, por exemplo, que sou casada, de, nossa, como assim? Eu não estou lá cuidando da minha casa, eu não estou fazendo um pão para o meu marido. Traz um pouco dessa... invalida a gente como mulher de alguma forma, porque a gente está ali no mercado. Então, o que eu percebo muito quando eu estou ali com os meus clientes é que, tudo bem, te respeito como mulher, você está aqui, mas se fosse a minha esposa, não seria assim. Então, eu acho que é muito por esse lado, de algumas mulheres, às vezes, não conseguirem encontrar um companheiro que vai validar as vontades, os sonhos dela, mas dentro do mercado eu vejo que as pessoas se respeitam na medida ali do possível. Entendo que você está aqui, mas não queria que a minha esposa estivesse. E eu tenho a sorte de não ter esse problema, mas eu vejo acontecendo muito. E até puxando por essa questão, indo aí, vamos dizer aí, para o skin empresária, né, da Lorena. É algo, assim, eu vou puxar aí, não vou falar a minha idade, mas assim, vivendo o mercado local goiano, nós víamos assim, que muito nas estruturas das agências, das empresas, e que a gente via. A mulher, assim, ou era tipo uma gerente, tipo assim, filha do dono da agência, né? Ou ali era recepcionista, né? Ou era assistente de, né? E algo muito recente e que, né, de alguma forma nos traz, que é um indicativo muito bom, que nos traz, né, uma certa impressão, né, que as coisas estão caminhando, de ver vocês na ponta, né? Sócia proprietária, algo nesse sentido. Como que você percebe isso, vamos dizer, né, nas estruturas dessas equipes, né? Eu no mercado audiovisual, né? Isso está tendo um avanço real ou ainda depende, vamos dizer, de uma iniciativa, de uma personalidade de fulana ou de ciclana? Como é que está essa, vamos dizer, dentro do que você viu aí de mercado e de times? Eu acho que ainda está muito difícil. Eu não percebo. Estive em São Paulo no ano passado, em curso na Bucareste, maior escola de cinema da América Latina. Fiz lá direção de cinema e tive contato com muitos diretores de fotografia, diretores também. E o que eu percebia das mulheres que eu conversei é que, sim, vocês podem estar no set com a gente, mas não são vocês que vão ditar a forma como vai ser feito. Então, ainda é difícil que as mulheres sejam respeitadas dentro do set, porque elas estão muito nesse papel. Você é assistente, você pode até, às vezes, ser diretora de fotografia, mas dirigir tudo aqui você não vai.
Então, está mudando, mas ainda é muito difícil. A gente vê muito mais homens nesses papéis do que mulheres. E quando a gente fala de empresa, não é diferente. Eu acho que até é mais difícil ainda. Mas eu tenho também o prazer e a honra de ter muitas amigas, empresárias, mulheres aqui de Anápolis, que eu admiro muito, mas ainda percebo que é muito difícil e vejo que no mundo do audiovisual ainda é difícil que as mulheres assumam papéis de liderança. E a gente vê isso no Oscar ontem. Pouquíssimas mulheres subiram no palco ali para pegar o Oscar. A primeira diretora de fotografia premiada. Exatamente. Então, a gente percebe que está acontecendo, mas ainda a passos muito pequenos ali. E assim, pensando aqui rápido, assim, isso ainda dá para entender que ainda o audiovisual que corre ainda é muito um olhar masculino, né, que talvez, por exemplo, se fosse no olhar feminino, ele teria outro tipo de característica. Com certeza. Eu acho que meu sonho hoje na Logo é ter uma filmmaker mulher, porque quase não acha. Você não vê ninguém indo para essa área, vão para o design, vão para outras áreas, mas parece que a mulher com a câmera na mão já não é uma imagem que a gente pensa, já não é o que vem na cabeça. E cada vez mais as coisas estão mudando, mas ainda tem muito poucas mulheres em certos papéis. Redator, por exemplo, eu não vejo um homem querendo ser redator. Não estou vendo ninguém querer ser redator, para começar, né? Porque hoje o pessoal está querendo ir para áreas, parece que são mais atrativas. Redator é um cara sentado atrás de notebook escrevendo. Isso não parece a profissão dos sonhos. Ali o design, já o seu produto já é um pouco mais atrativo. Ali do lado do filmmaker também traz um pouco mais de glamour, mas a profissão do redator ela já não é tão buscada. E ela acaba ficando mais para as mulheres também. Então, tem toda essa questão dos papéis que a gente assume no audiovisual. Tem alguns papéis que eles costumam ser masculinos e outros femininos. No caso aí da direção de fotografia, é raríssimo uma diretora de fotografia que se destaca, como foi no Oscar. E se brincar, até entre os homens é uma ciumeira, viu? Mesmo eles com a câmera, sai de perto. Então, você imagina, enfim, com as mulheres, né? Então, assim... Por isso a gente sempre debate e traz esses assuntos à tona e, enfim, e traz também, né, apresenta, né, as filmmakers mulheres, e são raríssimas, já me perguntaram, eu conheço uma, particularmente eu conheço uma, né, então, enfim, nós fazemos esse debate justamente para que cada vez mais, né, nós tenhamos elas com a câmera na mão. Bom, pessoal, nós vamos fazer um rápido intervalo. Para você que ainda não mandou aí a sua mensagem, sua pergunta, ainda dá tempo. E no próximo bloco nós teremos mais algumas perguntas e nós vamos então comentar o Oscar 2026, aproveitando aqui a presença da Lorena, como também algumas novidades aí para você assistir tanto na sala escura quanto também no conforto da sua casa. Só alguns instantes e estamos de volta. É hora de fazer o seu futuro acontecer. O Vestibular 2026 da Faculdade Fibra está com as matrículas abertas. Escolha o curso que é a sua cara: enfermagem, estética e cosmético, nutrição, biomedicina, farmácia ou direito. Aqui, você aprende com quem entende e se prepara para conquistar o mercado. Acesse fibra.edu.br e garanta sua vaga no vestibular. Fibra 2026. Não deixe o seu sonho para depois. Faculdade Fibra. Aqui seu sonho continua. Pessoal, programa Rei da Web, a sua revista eletrônica. Fiquem ligados, aqui na Ana TV Play. Aqui na Ana TV Play, a gente se encontra. Troca de tela, bateria, bases de carga, som, novos e seminovos, caixas de som, gerbia, entre outras manutenção em geral. Troca de tela, bateria, bases de carga, software e também trabalhamos com som automotivo. Loja Mastercell, celular e som, acessórios, câmera, Andromo de Anápolis, box 31 e 32. Você quer curtir o melhor happy hour da cidade de Anápolis? Então, o que você está esperando? Venha para o Nevada Beer. Aqui no Nevada Beer, você vai saborear
o melhor torresmo da cidade de Anápolis e também saborear aquele chopp geladinho. E isso você só encontra aqui no Nevada Beer. Venha para o Nevada Beer. Será que a Netflix fez um pacto com o Vecna para ser o sucesso que é hoje? Ou é tudo uma questão de estratégia? Não dá pra negar que Stranger Things é um grande sucesso. Essa série original Netflix foi responsável por projetar a plataforma como líder do setor de streaming na época em que ela foi lançada. Todo mundo está falando sobre, e este sucesso está ancorado em 2 pilares. O primeiro deles é a originalidade. Só a Netflix tem essa série. Então, para que você faça parte do hype e entenda do que está todo mundo falando, você precisa, no mínimo, assinar a plataforma. E a segunda delas é a estratégia multiplataformas. Não foi só usando a Netflix que Stranger Things se tornou um grande sucesso. A plataforma tem uma grande estratégia de redes sociais, usa influenciadores, usa a própria rede social para se projetar como um sucesso. E antes da temporada ser lançada, você já via muitas postagens falando sobre a série, porque a Netflix criou uma estratégia de gerar expectativa em torno da série que seria lançada. Antes mesmo que ela fosse um sucesso, você já tinha, olhando o seu feed, a sensação de que ela era um sucesso, porque estava todo mundo falando sobre. Bom, é isso aí. Esse Reels em especial eu já tinha assistido ele já há um tempo. E, enfim, nessa ocasião, né, da Lorena estar com a gente, era eu acho que um ponto, né? A gente conseguia que falar no Audiovisual Art sobre o jogo das plataformas, né, mas não, por exemplo, no ponto de vista também do marketing, né, de como, assim, como essa narrativa também impacta para além das plataformas, né? E eu achei esse vídeo interessantíssimo da Lorena, justamente por fazer esse link, né? Porque a gente às vezes do cinema a gente fala só de cinema, só do processo mesmo da distribuição e por aí em diante, mas não no ponto de vista de como as plataformas impactam, né? Vamos dizer, a sociedade no geral, né? As redes sociais. A gente costuma falar que a publicidade viabiliza a arte. Até teve uma série que ganhou o Globo de Ouro esse ano, ela se chama O Estúdio, e ela mostra ali um chefe de estúdio que tem muita vontade de fazer grandes filmes de Oscar, e ele precisa fazer filmes que vendem. E aí ele tem esse dilema de lidar com os diretores, de lidar com os artistas, e a gente entende que a arte, ela existe porque ela é viável, e quando a gente fala de publicidade, a gente fala de estratégias, a gente está falando do que torna aquilo possível. Então, nenhuma produção seria possível se a gente não conseguisse, de alguma forma, monetizar aquilo. Então, isso que me encanta na publicidade também. Não é só publicidade pela publicidade, mas é o que ela torna viável, e a arte, ela vem de viabilidade, no fim das contas, não tem como, né? E, inclusive, sem assim, atravessar o assunto, né, porque isso está bem, né, assim, tá bem situado aqui neste bloco, mas de uma reflexão que eu tive em relação ao agente secreto. Eu falei assim, gente, o agente secreto ele foi mais uma comemoração dos brasileiros com o seu próprio cinema, né, do que necessariamente uma coisa do brasileiro ganhar um mundial, né, como se fosse lá no futebol. Então, eu achei muito interessante, por exemplo, a festa, de mostrar essa festa, fazer os debates, né, eu acho que ideológicos, né, que tem em volta aí da posição política dos artistas, mas, por outro lado, de evidenciar o cinema como, vamos dizer, parte do Brasil, né, ou parte produtiva do Brasil. Eu acho, sempre que tiver um brasileiro competindo em alguma coisa, eu vou torcer para ganhar. Eu acho que a presença do Brasil no Oscar pela segunda vez, com a premiação no ano passado, ela torna viável muitas coisas aqui. Tem muita gente agora olhando para o Brasil. A gente teve também diretor de fotografia que estava sendo indicado à premiação. E a gente sempre tem que colocar de fora essa questão de debate, a parte política, e entender que realmente não dá para dizer que a presença do Brasil no Oscar, que não acontecia há muito tempo, não deve ser celebrada. É algo que a gente deve comemorar, sim. O debate precisa acontecer, mas é incrível e traz o olhar do mundo para a gente de novo. E, Lorena, antes de a gente entrar propriamente, né, a comentar o Oscar,
teve alguma, vamos dizer, alguma missão inusitada entre esses clientes que você se viu num desafio fora do seu modo de trabalho? Teve alguma coisa que saltou assim do que geralmente você já está acostumada? Até que assim, já tive possibilidade de trabalhar com muitas empresas diferentes, então nada muito inusitado, mas o que salta os olhos às vezes, e é uma coisa que a gente consegue fazer muito bem, é às vezes a pressa. Então a gente já entregou materiais gigantescos em um tempo muito pequeno, e é inusitado, mas no fim das contas lá a gente se vira. E o inusitado às vezes é a parte ruim, é o cliente que terceiriza o sucesso da empresa dele para alguém que está ali produzindo conteúdo. Então todo o resto da empresa está falhando, mas ele acha que a gente com produção de conteúdo a gente consegue sustentar 100% do que vai acontecer. E isso para mim, por mais que eu já trabalhe há muito tempo com isso, sempre que acontece eu falo, gente, não tem lógica. Eu aqui vendo a minha empresa, eu percebo quantas coisas precisam acontecer para tudo dar certo. E aí você contrata ali alguém que vai produzir conteúdo para você e você coloca toda a sua expectativa naquilo. Isso eu acho inusitado. E percentualmente, assim, quanto que quando você vê, vamos dizer, um case? Você chegou lá e encontrou o cliente. Pá. Assim, para aquele plano, para aquele desejo, né, que aquele empresário, que aquela empresária tem para que aquilo funcione. E uma parte é a comunicação e outra parte é a própria gestão da coisa, né? Uhum. E que percentuais a gente poderia colocar que seja que seria necessário da comunicação e da gestão? Tipo assim, sei lá, 50-50 ou 60-40 ou 70-30? Quais solos vocês têm encontrado assim? Eu acho que isso vai mudando muito ao longo do tempo, mas inicialmente vamos dizer ali que 70-30, 70% de gestão, 30% de produção de conteúdo. Por que isso muda? A produção de conteúdo, quando você tem paciência para esperar ela acontecer, ela vai tornando a sua marca muito forte. E aí você vai se tornando muito visível, as pessoas vão comprando de você de uma forma muito mais simples do que era antigamente, as objeções vão caindo. Então eu acho que com o tempo tende a ser 50-50 ou até 60-40, inverter a lógica, mas no início é entender que a comunicação está iniciando e para ela fazer o efeito dela precisa de tempo e aí a gestão precisa sustentar. Então eu diria que inicialmente 70-30 e depois a balança se inverte se o cliente tiver paciência para esperar acontecer. Bacana, nós vamos abrir aqui então a conversa. Nós já temos até bastante aqui para... Esse é o Gabriel Augusto, que esteve com a gente aí em dezembro. Qual o processo de criação do roteiro para que não fique superficial ou distante daquilo que a pessoa falaria com seus jeitos e manias? Eu acho que a parte principal do processo tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando aqui no intervalo. Eu estava falando que o jornalismo ele me trouxe uma sensibilidade de entrevista, de conseguir ler bem as pessoas. E não adianta eu fazer um roteiro para o Luiz e que o roteiro pode ser incrível, mas se não tiver o jeito dele de falar, se não tiver, às vezes, até uma mania dele, aquele roteiro vai ficar parecendo que não é para ele. Então, é muito de leitura. Eu acho que a gente precisa aprender a observar, ler as pessoas e entender qual é o melhor roteiro para aquela pessoa, para aquela empresa. Eu acho que esse é o principal, porque não existe um roteiro bom que é bom para todo mundo. Existe um roteiro bom para você, bom para mim e por aí vai. Então, o roteiro ele precisa ser personalizado e adequado para aquela pessoa. Vamos adiante. Aí, o Júnior, amanhã, Rei da Web, às 19 horas, também estarei. Enfim, é um programa de auditório. O auditório nós estamos vendo logo ao outro lado, Lorena, né? Mas que vocês só vão ver amanhã, às 19 horas. Júnior Ferraz, Edna, eu, né, faço uma participação aí no Giro Cultural, mas estou lá, né, junto com a equipe. Então ele diz aí, alto nível esse programa e essa entrevista. É isso aí, Júnior. Um abraço para você, Lorena. Bacana, vou acompanhar também o programa amanhã. Valeu demais aí pelo comentário. Top demais. Melhor que tá tendo. Sou fã demais. Essa sabe o que fala. Escuta ela. Vamos escutar, Rafa.
quer mandar um abraço pro Rafa? Vou mandar um abraço pro Rafa. Rafa, nosso filmmaker lá da Loga. Pensa num cara que ama essa empresa, que está todo dia buscando conhecimento, trazer coisas novas. Muito do que a gente é também se deve ao trabalho dele. Da Larissa aí também, nossa designer que comentou. Privilégio de trabalhar com ela, com o Rafa. E Larissa, diva demais. Sara, seria Sara Costa? Eu não sei. Top. Aí o Rafa pergunta, como é lidar com 4 TDAHs? Né? A gente brinca que no mundo da arte, ali, da publicidade, a gente só contrata doidinho. É sempre bom. Os TDAH são os mais inteligentes, os mais criativos. Faz parte, é bom demais. E de pensar, e por que eles vêm muito para comunicação? Eu pois não entendi. Deve ter áreas que são ainda mais, né? Assim, mas, enfim, principalmente com essa questão de atenção, conheci... Muita gente aí se revelou, viu? Muita gente falou, já mandou o diagnóstico, já abertamente já assume o seu diagnóstico. A gente não dá conta de ficar ali sentado na planilha, né, fazendo aquele negócio muito engessado, muito sério. Eu acho que, como é muito dinâmico o nosso mundo ali da criatividade, é uma área para todo mundo que pensa diferente, que ousa ser um pouco diferente também. É isso aí. Tem mais? Vamos lá. Larissa, o que você acha das IAs? Muito boa, Larissa. Muito bom você incluir esse no papo, tanto na parte visual quanto nos roteiros. Acha que pode ser mais um auxílio ou um empecilho? Agora eu vou até contra uma coisa que o Gabriel trouxe. A gente tem empresa e a gente muda as nossas opiniões o tempo todo, né? O Gabriel trouxe que a gente proibiu o ChatGPT na empresa. Falou, tô fora. Isso aconteceu por muito tempo. Eu sou da escrita, sou muito apegada com a arte, mas para o visual a gente sempre viu que era um recurso, tanto para o design quanto para a parte ali dos vídeos. Faz muita diferença, é muito necessário. Se for bem usado, é um recurso absurdo, mas a gente sempre ficava muito na dúvida quanto ao texto. E a gente entende que hoje, pensando no volume de conteúdo que a gente precisa produzir, é necessário, mas a gente tem que ter muito cuidado com a ferramenta e não usar só aquilo que ela exatamente entrega para a gente. Então, não adianta, a gente não pode, por orgulho ali de artista, não entender que uma ferramenta é necessária, e hoje a gente usa, mas com muito cuidado. Acho que é necessário, para o volume que a gente precisa, faz toda a diferença, mas é o olhar de quem está ali operando a IA. Não adianta eu só ir lá, trazer uma coisa superficial e usar aquilo que me trouxe de primeira. A gente tem que ir lapidando e trabalhando, para de alguma forma usar como recurso e não como tudo, né? Tem gente que acha que a IA é tudo, que ela resolve todos os problemas, mas a gente tem que conduzir ela. Bacana. Vamos lá. Tem orgulho da mulher que você se tornou. Minha mãe, obrigada, mãe. Ah, então você descobriu quem é. É essa que me treinou. Parabéns, filha. Meu pai, professor, profissional que eu admiro muito. Obrigada. Encerrou. Então, isso aí, pessoal. Obrigado aí pela participação, né? Com certeza, dessa forma, vocês aqui também conversam aqui com a gente, aqui no Audiovisuarte. Vamos incentivar cada vez mais, porque nós estamos aqui pelo interesse de vocês, né? Que estão aí do outro lado da tela, né, de trazer o melhor e responder aí as dúvidas e as angústias. Agora vamos partir para a parte do Oscar 2026, a cerimônia de ontem. Ali com todo o ritual, né, já tem um roteiro que a gente já espera, né, fazer uma homenagem ali para todas as pessoas para todos os profissionais aí que faleceram, né, no ano anterior, ou nesse ano que passou, trazer um pouco aí de trilha sonora ou de alguns aspectos aí dos filmes selecionados. Nós vamos fazer aqui então um rápido score aqui, né, de premiações e nesse sentido comentar. E Lorena, fica à vontade, se tiver algum especial que você queira falar, né, vamos comentar junto aí o Oscar 2026. Bom, pessoal, não sei se era o resultado que todos esperavam. Eu não vi nenhuma daqueles bolões, né, que deu 100%. Eu vi alguns que acertaram a categoria de melhor filme do Oscar, mas ainda o melhor filme estrangeiro também não tinha sido esse resultado que nós tivemos. Enfim, então ficou um misto de
vamos torcer pelo Brasil, né, apesar de tudo, né, no máximo possível, e vamos ver as outras categorias, né, como os outros selecionados se encaixam aí. E vamos dizer assim, no score geral, daqueles que mais receberam premiações, né, nós temos aí na lanterninha, né, guerreiras do K-pop, com 2 prêmios, e entre eles o de melhor trilha sonora. Me impressionou, porque eu vi ali coisas assim, de composição para orquestra, vamos dizer assim, de grandes... de John Williams, não necessariamente do John Williams, né, mas assim, num peso assim do John Williams, né, e outros grandes aí, compositores. E nós vimos logo uma novidade, né, de trazer algo do pop, né, para, né, de uma academia científica de arte e cinema para a evidência aí como melhor trilha sonora, né, e revela um pouquinho da cultura, vamos dizer aí, que está cada vez mais presente, que comunica, né, cada vez mais aí com adolescentes, né, e com os jovens, que eu não sei se o K-pop parece um processo pudorama ali né, mais adiante, né, de amadurecimento do pessoal. Eu acho que o motivo do prêmio foi o fato de que a música ela transcendeu o filme. Ela chegou onde nenhuma outra trilha original tinha chegado antes, e acho um prêmio merecido, mas é muito por conta daquilo que a gente tinha falado. É de visibilidade. Eu acho que a visibilidade que a música trouxe era impossível de ser ignorada, e achei que foi bacana, foi diferente, mas foi válido. Bom, e se houve, com certeza eles não iam arriscar com algo que tecnicamente não tivesse, né, força, né? Então, enfim. E logo depois, com 3 premiações, e principalmente essas 3 premiações no campo da direção de arte, nós temos aí Frankenstein, né, de Guilherme Del Toro. Esse é o Pecadores. Vamos do Frankenstein. Guilherme Del Toro pega aí uma obra, vamos dizer, puxa lá da literatura, né, faz a adaptação da literatura, né, desse romance do século XIX da Mary Shelley, trazendo mais uma vez no cinema, né, nós tivemos Frankenstein combatendo o crime, Frankenstein em vários papéis, em várias possibilidades, e novamente volta, né, a questão das origens. Inclusive, eu assisti em uma oportunidade em 2018, se eu não me engano, 2017, um documentário sobre a Mary Shelley. O nome dele chamava Unbound, né, ou se a tradução fosse Incadernável, que daria a ideia de que o Frankenstein seria um pouco dos pedacinhos dos filhos que ela perdeu durante a jornada que ela teve junto ao marido. Eles fugiam, né, principalmente aí, da censura, desde a Inglaterra até a outros países, em relação às críticas e atuação nos jornais em que o marido dela tinha. E nesse caminho ela teve vários abortos, infelizmente, e aí de uma história triste sair, né, o terror, né, que é o Frankenstein. Então, e muitas dessas 3 premiações, muitas foram ligadas aí à maquiagem, à direção de arte, né, que aí é o cenário, a maquiagem, para que fosse feito todo esse clima sombrio, né? Acho que figurino também eles ganharam, né? É bacana ver uma obra clássica que não foi estragada, porque o risco era muito grande. Tem muita gente, às vezes, que pega uma história incrível e vai tentar adaptar de alguma forma e estraga, mas foi bacana a forma como eles fizeram. Nós temos aí, já chegando aí, vamos dizer aí no top, né? No topo aí da pirâmide, com 4 prêmios aí, Pecadores, né? Sinners, que foi uma revelação muito interessante, né, de um filme de gênero, terror, a revelar aí o melhor ator, né,
aí com Michael B. Jordan, né, sob a direção do Ryan Coogler, e que teve grandes expectativas aí também. Ele estava aí chegando, enfim, então, inclusive, chegando aí, né, abocanhando várias premiações e trazendo, e fazia tempo que filmes de terror, os chamados filmes de gênero, não ganhavam tanta premiação ou tivessem esse lugar aí de destaque, e revelando principalmente a diretora de fotografia, né, que foi a primeira diretora mulher de fotografia premiada, né, na tradição do Oscar. Pecadores era até a nossa aposta lá na Loga como melhor filme. É incrível como eles pegaram um filme de vampiro e conseguiram conduzir com tanta profundidade. É um filme que tem muitas camadas, é incrível, tanto da parte da fotografia, do roteiro. Eu não tenho... e com certeza essa parte, inclusive, que você fala de dar camadas, né, que é colocar a questão segregacionista, colocar o blues, né, a ancestralidade e, vamos dizer, o fantástico, né, o fantástico do horror, né, que é dessa questão dos vampiros. Então, enfim, fica aí, inclusive, uma indicação que nós demos, e faz muito tempo que eu dei essa indicação, tanto aqui no Audiovisuarte como no Rei da Web, que foi uma surpresa também, né, dele ter sido lançado em 11 de novembro ali do ano, assim, há muito tempo, né, não tão perto do Oscar, e receber tantas premiações, né? Eu fiquei surpresa quando veio a indicação, porque realmente acho que de todos os indicados foi o lançado com um período maior, né? Foi bem lá para o início de 2025, mas uma indicação muito boa, vale muito. Para mim tinha que ter ganhado. Pois é, ficou todo com aquele gostinho, né? Porque os 6 prêmios e o melhor filme e o melhor diretor foram para uma batalha após a outra, com Paul Thomas Anderson, né? Enfim, trazendo aí que é uma história principalmente aí da degradação, né, da questão da militância, das ideologias, né? Vamos dizer assim, nesse anti-herói, né, que protagonizado aí pelo Leonardo DiCaprio, né? Então foi o que marcou, e de uma certa forma, pelo que alguns críticos dizem, foi um pouco do retrato do que a sociedade americana está sentindo, né, nesse momento. Sem novidades, Leonardo DiCaprio no Oscar, mais uma vez indicado a melhor ator também. Não tive a oportunidade de assistir ainda, está na lista, vou assistir essa semana, estou com expectativas. Com certeza. E nós vamos para agora uma indicação de cinema local, e nós vamos voltar para o Oscar, inclusive na última indicação, antes aí das considerações finais. Nós temos aí no Cine Prime Ana Shopping um documentário, veja só, de um missionário, né, que em grande parte fez sua história, principalmente aqui em Anápolis, né, que ele marcou principalmente com a chamada Missão Vida, né, aqui na cidade, em que ele, justamente desde ali da sua juventude, buscava principalmente as pessoas nas ruas para... não só ali, né, a reabilitação clínica, né, como também, vamos dizer aí, para a continuidade dessa missão. Então, O Louco dos Mendigos, né, você pode conferir aí no Cine Prime Ana Shopping, que é uma coprodução paulista, né, com a Anápolis. Então, fica aí essa dica para você conferir essa história que é daqui, né, de Anápolis, com vários dos nossos personagens que estão aí, tanto no meio religioso, quanto também aí no meio político, e principalmente político-social, né, do desenvolvimento social. Então fica aí essa indicação.
Logo na sequência, essa é a dica para você curtir na sua casa, tanto aí nas plataformas Prime quanto também na YouTube, que é Hamnet, A Vida Antes de Hamlet, que também foi um dos filmes premiados e selecionados aí no Oscar, com a melhor atriz, né, para Jessie Buckley. Para mim foi a única parte que eu acertei no bolão, como a Jessie entrega aí para sua personagem, que ela faz a esposa aí de William Shakespeare, que, a partir aí de um casamento que eles tiveram na zona rural, né, muitas vezes a gente achava que, dentro das biografias de Shakespeare, ou para quem não conhece muito a sua biografia, achava muito ele já urbano e citadino, pois não. Né, de uma família rural, então ele, né, letrado, ela não só ali camponesa, mas também com um pouco dos saberes da natureza, que eram extremamente perigosos, né, ou chamadas de bruxas, né, e que ela, vamos dizer assim, cuidar da família para que ele, né, se tornasse o dramaturgo, né, que ele se tornou, ela sentiu todas as dores, né, do que foi e toda, vamos dizer, tudo que é tão forte aí na questão de ser mãe, né, e de uma face aí escondida, né, na peça de Hamlet. Na verdade, Hamlet, uma história, A Vida Antes de Hamlet, ele ela é uma ficção biográfica. Então, muitas coisas podem não são exatamente da biografia ou do que realmente foi biografado de Shakespeare, mas pelo menos de dar, vamos dizer aí, um olhar, né, sobre as mulheres desse período, né, e de como elas estavam principalmente aí nesse período do Renascimento. E a Jessie não só ela vive várias camadas dessa personagem, né, tanto de uma mulher aí do meio rural, quanto vamos dizer, essa diferença entre ela e Shakespeare, né, o cara letrado, o cara ilustrado, mas também intensa, né, e como ela mexeu ali com toda a obra, né, desse personagem histórico que é Hamlet. Então fica aí vamos dizer, esse drama, né, muito interessante, muito forte, sobre a biografia aí de Shakespeare e da sua família. Entrar em alguma coisa? Acho interessante. Shakespeare Apaixonado foi um outro filme que ganhou Oscar muitos anos atrás, trazendo um pouco aí dessa história. E é um filme que traz mais a perspectiva de romance. E esse é um filme que ele é praticamente dor, angústia. Muito legal a forma como foi contada, essa questão aí da Jessie como mãe, a interpretação dela. Foi tão profundo que as atrizes ali, quando ela ganhou o prêmio, ficaram muito felizes. A maioria delas choraram. Então, ela trouxe muita profundidade para o personagem. Dizem que ela carregou o filme, praticamente, né? Ela realmente brilhou muito. Em poucos filmes eu via que, se não fosse ela, seria um outro resultado. Praticamente um outro resultado, né? Porque assim, todo o protagonismo do filme é sobre ela, né? E Shakespeare, aí, vamos dizer assim, num lugar em que, né? Você não seria tudo isso se... Quer dizer, não fosse todo esse, quer dizer, toda essa história, assim, não dá para te contar sozinho sem tudo isso junto, né? Sem todo esse contexto junto. Bom, Lorena, então chegamos aqui ao fim desse episódio e ficam aí as considerações finais. Fique à vontade para dar os abraços, algo importante que você queira trazer para nós nesse momento. A palavra é sua. Quero agradecer por estar aqui. Muito boa essa conversa com o Luiz, meu colega aí de jornalismo, de compartilhar algumas raízes. E é muito bom ver que os profissionais da nossa área, eles têm espaço, tem muitos caminhos para a gente. E é bom quando esses caminhos se encontram também. A Loga está sempre disponível, tanto eu quanto o Gabriel, para agregar nesse cenário da cultura. Como aviso, agora no dia 28 de março, a gente vai ter uma imersão lá na Loga, muito voltada para profissionais da área e para estudantes. A imersão é
da TV às mídias digitais, campanhas publicitárias, para mostrar que as atribuições de um bom profissional da publicidade, elas não mudaram desde quando a publicidade começou, e para compartilhar um pouco do nosso conhecimento e da nossa experiência com o mercado também. Então, todos convidados, e agradeço demais ao Luiz, muito bom o papo e um prazer estar aqui. Bacana. Nas agendas, inclusive, vamos inserir a imersão, acho que amanhã também no Júnior, porque, assim, é importantíssima aí a questão da formação, e somente de quem já está vendo, né, a coisa acontecer, e trazer aí para quem se interessa, para quem está começando. Então, vale a pena demais, né, e com certeza, tanto você, Lorena, quanto o Gabriel, já fazem parte também aí do audiovisual arte, né, que a gente sempre tem assuntos de um convidado que encaixa com o outro, que conversa, né, que dialoga com o outro. Então, é isso aí. E é uma honra aí te receber, né, conversar contigo e reforçar cada vez mais, né, esse protagonismo feminino dentro do nosso audiovisual. Obrigada, é um prazer estar aqui e de ser um pouquinho dessa mudança, de ser uma mulher que de alguma forma faz a diferença, e estou muito feliz pela visibilidade que a gente teve aqui hoje também. É isso aí, pessoal. Obrigado a vocês e até a próxima segunda-feira com o Audiovisual Arte. Amanhã às 19 horas, o Rei da Web. E é isso. Até mais, pessoal. É hora de fazer o seu futuro acontecer. O Vestibular 2026 da Faculdade Fibra está com as matrículas abertas. Escolha o curso que é a sua cara: enfermagem, estética e cosmético, nutrição, biomedicina, farmácia ou direito. Aqui, você aprende com quem entende e se prepara para conquistar o mercado. Acesse fibra.edu.br e garanta sua vaga no vestibular. Fibra 2026. Não deixe o seu sonho para depois. Faculdade Fibra. Aqui seu sonho continua. Pessoal, programa Rei da Web, a sua revista eletrônica. Fiquem ligados, aqui na Ana TV Play. Aqui na Ana TV Play, a gente se encontra. Os caixas de som Gebia, entre outras manutenção em geral. Troca de tela, bateria, bases de carga, software, e também trabalhamos com som automotivo. Loja Mastercell, celulares, sons, acessórios, câmera, agrônomo de Anápolis, box 31 e 32. Você quer curtir o melhor happy hour da cidade de Anápolis? Então, o que você está esperando? Venha para o Nevada Beer. Aqui no Nevada Beer, você vai saborear o melhor torresmo da cidade de Anápolis e também saborear aquele chopp geladinho. E isso você só encontra aqui no Nevada Beer. Venha para o Nevada Beer.